Caminhamos bastante, mas não o suficiente. E estamos chegando aqui nessa sexta-feira, no 8º dia da novena de Pentecostes, onde nós vamos refletir sobre o tema o Espírito Santo, poder de Deus e combate espiritual. E pode ser que a gente nunca tenha ouvido o padre falar sobre esse assunto, né? Poder de Deus, tudo bem, mas combate espiritual. Então é isso que o padre vai trazer para nós hoje. Seja bem-vindo, você que está aí, né, rezando firme, você que está compartilhando, está chegando. Novena de Pentecostes, né? Nós começamos lá no dia 19, chegamos até aqui, mas tem muito para viver hoje. Amanhã duplamente, porque amanhã, além do vídeo do 9º dia, tem o vídeo da vigília, mas depois a gente conversa sobre isso, né, padre? Isso mesmo. O tema de hoje, ele está de alguma forma ligado ao de ontem. Talvez de uma maneira invertida, assim, na ordem, mas é um pouco aquilo, né? A gente sempre tem aqueles ditados que dizem assim, depois da tempestade vem a bonança, né? Uhum. Então, mais ou menos é essa ação do Espírito. Depois do combate espiritual vem a paz. Ninguém pode chegar à paz que é fruto da ação do Espírito sem antes ter passado por um combate. Tem que ter uma luta. Tem. Uhum, até os romanos, né, antigos tinham um ditado em latim que eles diziam isso, depois mais ou menos eu tento explicar. Si vis pacem para bellum. Eles falavam assim, se você quer a paz, prepare-se então para a guerra. Espiritualmente é esse mesmo caminho. Você quer alcançar a paz, a gente até falava isso ontem, ela não vem gratuitamente. Ela vem fruto de um esforço, de uma decisão, às vezes que custa, mas se é vontade de Deus, é a decisão mais acertada. Mas existe ali um combate, né? A gente falava daquele tempo de angústia. Eu não me lembro agora quem foi que falou isso, mas é muito interessante. Falava assim, quando você está ansioso, você toma remédio. Quando você está depressivo, você toma remédio. E quando você está angustiado, toma uma decisão. Olha. Para ansiedade, para depressão, tem remédio. Para angústia, para incerteza, tome decisão. Uma vez decidido, né, vá firme naquele caminho. Né? Reze para que aquela seja a vontade de Deus para a sua vida e tome uma decisão. A angústia passa na hora. Às vezes acontece até de você decidir errado, tomara a Deus que não, mas acontece. E só de você ter decidido, a angústia some. Decidiu errado, tudo bem, lá para frente você vai ver se foi certo ou não. Mas só de ter decidido, a angústia desaparece. Então essa angústia é o tempo do combate espiritual. Então nós estamos falando aqui, refletindo sobre os dons, né? Rezando, pedindo os dons e tudo mais, a ação do Espírito. Então nós estamos falando de um combate espiritual. Existe um inimigo a ser combatido. E na Sagrada Escritura a gente encontra, na verdade, não são 3 inimigos, mas talvez poderíamos dizer que são 3 campos de atuação do inimigo. Acho que fica melhor assim. São João mesmo vai dizer muito do mundo, da carne e do demônio. Então existe um inimigo fora de nós, o mundo, né, suas seduções, os seus prazeres, isso e aquilo. Existe um inimigo dentro de nós, nossa concupiscência, nosso desejo do pecado, né, nossa inclinação para o mal. E o demônio é um inimigo acima de nós. Né? Ele é astuto, ele é um anjo, né, decaído. Então, como anjo, ele tem todos os atributos dos anjos, inteligência, liberdade e poder, um poder espiritual. Então, existem essas 3 esferas de atuação do inimigo de Deus, que também é inimigo da alma humana. O inimigo que existe fora de nós, o inimigo que existe dentro de nós, a gente não pode fechar os olhos para isso, e o inimigo que existe acima de nós, que é o tentador. Então, nas orações ao Espírito Santo, no Veni Creator tem isso, né? Lá pelo finalzinho vai dizer, repele para longe de nós o inimigo e dai-nos a paz. Então, o próprio hino ao Espírito Santo fala desse combate. Pede para Deus livramento das ações do mal. E não é diferente no Pai Nosso. A gente vai rezando lá como Jesus ensinou e chega no finalzinho a gente diz o quê? Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Então existe o mal. As pessoas hoje, infelizmente, principalmente nas faculdades, né, no meio acadêmico, mais intelectual, vai fechando os olhos para isso. Porque querem negar tanto a existência de Deus,
quanto a existência do inimigo de Deus. Parece que é uma coisa consequência da outra. E essa é, segundo o Papa Paulo VI, a maior armadilha do diabo para os nossos tempos. É fazer as pessoas acreditarem que ele não existe. Porque se eu tiro da minha consciência a certeza da existência do mal, então está tudo liberado, tudo pode, nada é errado. Então essa é a grande armadilha na qual os nossos tempos vão caindo. Porque a grande armadilha moderna do diabo é fazer as pessoas acreditarem que ele não existe. Então quando a gente reza ao Espírito Santo, pedindo força no combate espiritual, a gente está afirmando a existência do mal. E é necessário a gente saber que ele existe, porque senão a gente fica lutando contra um fantasma. E ele é muito concreto. Seja no mundo, ele mesmo, né, o diabo, seja no nosso coração. Então foram 3 momentos assim da história em que entre aspas, essa relação com o mal na cabeça das pessoas ou no imaginário popular, houve 3 momentos. Um momento daquelas pinturas feias, né, e o diabo chifrudo e aquilo tudo, foi um momento da história que as pessoas pintavam o diabo de uma maneira muito feia, até para assustar, não sei. Houve um momento aí da modernidade, questão do iluminismo, Revolução Francesa, perseguição da igreja, que a gente vive um pouco isso até hoje, principalmente nos meios intelectuais, negação. A negação do mal, a negação de Deus. Então, não existe Deus, não existe diabo. E agora, a gente vai vivendo esse tempo assim, principalmente no cinema, de romantização do mal. Parece que o que é mal passa a ser bom. Tem até uma série, né, não sei se é de TV ou de streaming aí, mas que se chama Lúcifer. E o ator que faz esse papel é bonito, né, é atraente. Então, do diabo lá da Idade Média, que era feio para assustar as pessoas, agora a gente tem um diabo atraente. Então, existe o mal. E ele é tudo isso. Ele é horroroso, ele é medonho, mas ele se disfarça de belo para nos atrair, para nos seduzir, para nos fazer cair na dele. Tem uma frase que diz isso, né? Como o diabo não pode tornar o inferno atraente, ele torna atraente o caminho que leva para lá. Para mostrar um pouquinho o contraste entre o que Jesus falou, né? Que a porta da salvação é estreita. Nem todos que tentam passar conseguem. Então, se a porta da salvação é estreita, o caminho da perdição é largo. É bonito, né? Nessa frase que eu citei. O diabo não pode tornar o inferno atraente. Por isso ele torna atraente o caminho que leva para lá. É atraente, é prazeroso, é fácil, é largo. Então a gente tem que tomar muito cuidado realmente, né, com essa questão da existência do mal. E na Sagrada Escritura, a prova da existência do mal não está nem naqueles episódios de exorcismo em que aparecem os endemoniados. Por quê? Ali é como se a gente não sabe o que é sujeira, o que é apenas pecado e limitação humana e o que é ação do mal. Parece que tudo fica meio confuso ali. Tanto é que tem alguns que dizem, não era o demônio, era só uma doença. Pode ser que seja mesmo, porque está tudo meio misturado. Então, se a prova da existência do diabo não está nesses episódios de exorcismo, onde está? No episódio das tentações. Jesus pessoalmente enfrentou o mal. Então eu não posso dizer que em Jesus era uma ilusão, era uma fantasia, era uma alucinação. Jesus enfrentou pessoalmente o mal. A prova da existência do mal na Sagrada Escritura está no episódio das tentações, nem tanto no episódio dos exorcismos. A vida dos santos também. Quem me faz hoje acreditar na existência do mal é a vida de Padre Pio, por exemplo. Uhum. Padre Pio apanhava fisicamente do demônio, né? A gente rezou durante a Quaresma a Coroa das Lágrimas. A irmã Amália, ela apanhava. Então, a existência do mal, ela vem às claras pela vida dos santos. Nem tanto pelo mundo que vai se afundando no pecado, porque realmente é aquilo, a gente já não sabe mais o que é humano, o que é diabólico. Parece que tudo virou uma confusão só. Agora, pela vida dos santos, eu sei muito bem o que é de Deus, o que é do mal. Então a existência do diabo ela é confirmada tanto pela Bíblia quanto pela vida dos santos. E só para fechar um pouquinho a reflexão, e eu vou terminando por aqui. Mas também isso não nos dá o direito de dizer que tudo de ruim que acontece na nossa vida
é culpa ou é ação do diabo. São dois extremos que a gente tem que evitar. Um é negar e o outro é dizer que tudo foi ele. Tem aquela historinha do cavalo, né? Tinha um cavalo amarrado, o diabo foi lá, soltou o cavalo foi até o quintal do vizinho, comeu toda a horta do vizinho, pisoteou o gramado, lá fez um estrago. O vizinho veio e matou o dono do cavalo de raiva. Os filhos desse vizinho que foi assassinado foi lá e matou o primeiro homem. Aí os filhos esses quiseram vingança e virou uma guerra. Deus, quando viu aquele sangue derramado todo, ele disse para o diabo: mas por que você fez tudo isso? Olha o que você fez. E o diabo respondeu: eu só soltei o cavalo. Então olha como que é sério, né? Existe a ação do mal no mundo? Sim, ela existe, ela é real, mas nem tudo pode ser atribuído só a ele. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, né? De saber o que é ação humana, o que é tentação, o que é... Existem 3 formas de ação do diabo, acho que são 3. A tentação, que é a mais comum, todos nós passamos por ela, só que é só no nível da consciência, nunca é da decisão. A decisão é humana. O diabo só solta o cavalo. Quem decidiu matar foram as pessoas. Então existe a ação da tentação. Existe a ação da possessão, casos raríssimos, mas existem. O diabo toma conta, né, da vida, do coração de uma pessoa, isso existe. E existe a terceira forma, talvez não tão conhecida, mas mais comum do que a gente imagina, que é a forma da opressão. É quando, por exemplo, você tem uma dor que médico nenhum descobre, que remédio nenhum cura. Isso às vezes tem reflexo no físico, mas causa espiritual. Isso é opressão. É quando o diabo toca a vida de uma pessoa e aquilo acaba se refletindo no físico dela. Isso é opressão. A gente, na renovação, existem muitas orações de livramento, né, da opressão do mal. O que é a opressão do mal? É isso que eu estou te dizendo. Você tem alguma dor aí que já foi em médico, já fez exame e não acha, está tudo 100%. Sua saúde, do ponto de vista médico, está perfeita, mas você está com essa dor. E ela é real, você está sentindo, ela te incomoda. Pode ser que seja opressão. Então uma oração de livramento, uma oração de libertação, um exorcismo, isso pode ajudar. Então são formas, hoje a gente falou mais do mal do que do Espírito Santo, mas porque ele é necessário conhecê-lo para lutar contra ele, entende? Então, combate espiritual, o que é o poder de Deus? É o dedo de Deus, o Espírito Santo, que age nessa luta. A gente vai alcançar aquela paz que a gente falava ontem, quando a gente passar por esse combate espiritual. A gente não pode fechar os olhos para ele. Na renovação também, eu sempre vou citando pelas experiências que eu vou me lembrando. Mas o pessoal que faz a experiência do repouso no Espírito. Parece que aquilo ali, existe um combate, né? Parece que a pessoa vai lutando, resiste e vai retomando traumas e feridas, e parece que aquilo é um combate espiritual. E quando finalmente ela cede, ela desmonta. E as pessoas que passaram por isso, elas relatam uma paz como nunca sentiram na vida. A pessoa que realmente faz a experiência do repouso no Espírito, ela faz esse caminho de um combate espiritual para depois chegar a esse nível de paz que só pode vir de Deus. Tanto é que ela cai onde tiver e não machuca. Quem realmente faz a experiência, não aquela que vai caindo e indo para o lado para ver se tem alguém para segurar, não essa. Mas aquela pessoa que realmente faz a experiência do repouso no Espírito, faz esse caminho da nossa reflexão. O combate espiritual para depois chegar à paz, que é fruto do Espírito. É o Espírito Santo que vai revelando isso, né? Nós estamos falando do mal porque o Espírito Santo nos dá a conhecer, né? Senão a gente não sabe nem o que é que está acontecendo, né? Dentro de nós, ao nosso redor e assim por diante. Então, é importante, né? Esse Espírito Santo que vem como esse poder de Deus para nos dar condições de combater o mal. Seja interior, seja exterior ou no outro nível, né? Que o padre foi dizendo. Eu lembrava de Santa Faustina também, né? Que foi proposto para ela 2 caminhos, um de pedra e um de flor. E aí, qual você escolhe, Faustina? O de pedra, porque eu sei que esse aqui, o de flor é fácil demais, né? Precisa ter, assim, né, essa sabedoria do Espírito Santo para falar, não, esse de flor aqui, aqui tem flor, mas lá no final
vai ter pedra, espinho, vai ter tudo. Agora, esse aqui começa com pedra, mas eu sei que aqui é o caminho estreito, é o caminho difícil, mas que vai me levar para o caminho certo, né? Que é Jesus. Então, é esse poder mesmo de Deus e esse combate que todo mundo vive. É que às vezes a gente não percebe, né? Não tem essa luz do Espírito Santo, né? Esse dom do Espírito Santo para perceber aonde está começando alguma coisa ali para a gente poder combater através da oração. Então vamos rezar, Padre? Vamos rezar. E só essa expressão poder de Deus é daquela frase de Jesus, porque quando acusam Jesus que ele está expulsando demônios pelo dedo do demônio, então Jesus fala, não, se eu expulso pelo demônio, vossos pais expulsam por meio de quem, né? E aí Jesus diz, é pelo poder de Deus que eu expulso os demônios, então o reino chegou até vós. Então essa expressão poder de Deus vem dessa frase de Jesus, né? É pelo poder de Deus que eu expulso os demônios, então o reino chegou até vós. Então vamos... O que poderia vencer o demônio era Jesus, ele já o fez, então nós temos todas as condições também de vencer essa batalha espiritual. Vamos pedir a força dele. Então vamos rezando pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Diante então dos combates, das lutas da nossa vida, peçamos: Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro mistério, rezemos. Vinde, Espírito Santo de sabedoria, desprendei-nos das coisas da terra e infundi-nos o amor e gosto pelas coisas do céu. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Segundo mistério, vinde, Espírito de entendimento, iluminai a nossa mente com a luz da eterna verdade e enriquecei-a de puros e santos pensamentos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Terceiro mistério, vinde, Espírito de bom conselho, fazei-nos dóceis às vossas santas inspirações e guiai-nos no caminho da salvação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Quarto mistério, vinde Espírito de fortaleza. É isso que nós estamos pedindo, ó. Dai-nos força, constância e vitória nas batalhas contra os nossos inimigos espirituais e corporais. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, Rogai por nós. No quinto mistério pedimos, vinde Espírito de ciência, sede o mestre de nossas almas, e ajudai-nos a praticar os vossos santos ensinamentos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Sexto mistério, vinde Espírito de piedade, vinde morar em nossos corações, tomai conta deles e santificai todos os seus afetos. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, Rogai por nós. No último mistério desta coroa do Divino Espírito Santo, nós pedimos: vinde, Espírito do santo temor de Deus, reinai em nossa vontade e fazei que estejamos sempre dispostos a antes sofrer e morrer que vos ofender.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Vamos concluindo esse 8º dia da nossa novena, rezando a oração a Nossa Senhora de Pentecostes. Ó Maria, filha predileta do Pai, Mãe Santíssima do nosso Senhor Jesus Salvador, esposa mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, nós nos consagramos ao vosso maternal amor e vos tomamos como modelo perfeito de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador. Vós que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficastes repleta do inefável dom do Espírito Santo, ajudai-nos na efusão do mesmo Espírito que recebemos no dia do batismo, sermos constantemente fiéis ao Senhor. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Meu Deus, já amanhã é o último dia, Padre. Último dia, então chegamos ao final de mais uma etapa da nossa jornada espiritual. Que bonito. Amanhã o tema é o Espírito Santo, discernimento espiritual, algo que não pode faltar para ninguém, né? Discernimento espiritual é algo que vai um pouco além da nossa visão humana, por isso, né, é a ação do Espírito Santo. Então amanhã a gente se encontra em 2 momentos, olha que bênção, 2 momentos. Um vídeo pela manhã, no 9º dia, né, com esse tema, e depois, a partir das 6 horas da tarde, um vídeo da Vigília de Pentecostes, onde nós vamos estar juntos, clamando. Vai ser cenáculo, vai ser Pentecostes na nossa vida, na sua casa. Se você quiser, chama aí a sua família, mesmo que eles não tenham rezado, né, Padre? Sim. Mesmo que não tenham rezado a novena, não tem importância. Fala, olha, vamos viver um momento diferente, vamos fazer um momento de oração em família, com a Vigília de Pentecostes, lá com o padre, com o grupo que eu faço parte. Convida, chama a sua família. Se você quiser e puder, coloca lá, né? Faz um altarzinho, coloca a vela. Ah, eu não tenho Espírito Santo em casa, tem importância. Coloca lá um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora, uma imagem de Jesus. Monta um cenáculo, né? Aí na sua casa. E depois você conta pra gente, né? Se Pentecostes aconteceu aí ou não, né, Padre? E é bonito a gente perceber, se você falava de convidar pessoas que mesmo que não fizeram novena, nos Atos dos Apóstolos existem 2 relatos de Pentecostes. O primeiro, que está lá no capítulo 2, é o que nós vamos ouvir na liturgia, né? Participe aí da missa, viu? Na sua comunidade. Mas está lá, capítulo 2, os apóstolos reunidos com Maria, veio aquela ventania e as línguas de fogo, e ali aconteceu Pentecostes para os apóstolos. Mas lá no capítulo 10, tem um episódio onde o Espírito se manifesta na casa de Cornélio, que é um pagão. E aí Pedro faz esse discernimento, né? Se o Espírito quis se derramar também sobre os pagãos, quem somos nós para negar o batismo, né, a essas pessoas, coisa e tal. Então eu pensava nisso porque a Sandra falou, né? Convida pessoas mesmo. Talvez você pense, ah, não, mas não rezou a novena. Convida. O Espírito se manifestou para os apóstolos, mas também na casa de Cornélio. Então é graça dele. A gente só tem que favorecer, né? Tem que criar o espaço para ele agir, né? Então é interessante. Nosso papel é convidar. Isso. Né? E o Espírito Santo vai tocar. E depois o pessoal podia tirar uma foto, né, Padre? Sim, ficaria bonito. Boa ideia. Tira uma foto, manda para nós, falando, olha, nós rezamos a Vigília de Pentecostes aqui na nossa casa. A gente vai ficar muito feliz, né? Como um sinal aí dessa novena, tá bom? Então vamos aí
É o 8º dia, mas tem amanhã, 2 momentos. Então vamos pedir a benção de Deus, tá bom? Lembre-se de rezar hoje também uma Ave Maria por nós, padres. A gente está voltando do retiro. Ah, verdade. Termina hoje com o almoço. Eu estou bilocando, né? Tô lá e tô aqui. Termina com o almoço, né? Rezar pelos padres que vão viajar, vão voltar para suas comunidades, né? Reabastecidos da graça de Deus, certamente. Isso. Experimentando esse Espírito Santo. Exato, exato. Que semana bonita para o nosso retiro acontecer. Verdade. Né? Semana de oração pela unidade dos cristãos, Verdade. de preparação para Pentecostes. E quero rezar especialmente também pela minha comunidade. Eu não vou voltar hoje, porque esse fim de semana nós vamos realizar uma peregrinação para o Santuário Nacional e também para o Santuário do Pai das Misericórdias, em agradecimento. A minha comunidade vai até lá agradecer pelos 29 anos da nossa paróquia do Santuário. Que então, bonito. como eu já vou estar por lá eu fico e volto na segunda-feira, né, se Deus quiser. Então reze uma Ave Maria por nós padres, em agradecimento pelo retiro, mas também para que Deus nos conduza por essas estradas, sãos e salvos, para as nossas paróquias, para as nossas comunidades ou para onde quer que a gente tenha que ir, né, por conta de outros compromissos. E que assim seja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre vós, sobre vossa casa, vossa família, e permaneça sempre a bênção e a força de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, no 9º dia. Até amanhã, se Deus quiser.